Fala pessoal, tudo certo? Vamos iniciar agora mais uma aula aqui no canal Mineragis. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem interessante. Eu vou falar sobre como identificar erros de sobreposição entre polígonos aqui dentro do ArcGIS. Então, pessoal, vocês já devem estar se perguntando: poxa, mas quando que eu vou precisar utilizar isso? Quando a gente está fazendo um cadastro ambiental rural, um CAR, a gente precisa identificar, né, os limites da propriedade em que a gente está realizando o projeto, realizando esse trabalho. E geralmente existem algumas formas, né, de realizar esse trabalho. Você pode fazer um levantamento topográfico, que não é o que muitos fazem. Você pode já possuir, né, na sua propriedade, ou o seu cliente possuir é, a planta da propriedade, a planta do imóvel, e a partir dessa planta você pode georreferenciar ela e com isso delimitar os limites, né, da sua propriedade. Ou então você pode fazer pegando uma imagem de satélite e tracejando assim ao redor da sua propriedade de acordo com a identificação do seu cliente. Aí você pode ver no olho a cerca, assim, delimitar. Os órgãos agroflorestais, eles também não estabeleceram critérios, né, para fazer levantamento topográfico quando a gente está realizando um projeto de cadastro ambiental rural. Então, por isso, por causa disso daí, deixou margem, né, para que ocorra essa sobreposição entre polígonos, né? Esses polígonos seriam as propriedades, né, os imóveis rurais de vizinhos. Por exemplo, eu fiz o meu cadastro ambiental rural há uns 5 anos atrás. Peguei tudo certinho, já tinha uma planta da propriedade, já eu referenciei, tracei lá uma área para preservação permanente, uma área para reserva legal e tudo mais, delimitei tudo certinho. Aí o meu vizinho, 3 anos depois, ele deu entrada, né, no cadastro ambiental rural dele e o que que ele fez? Ele não utilizou levantamento topográfico, ou então não possuía planta da propriedade dele para fazer o georreferenciamento. E ele tracejou mesmo os limites da propriedade dele no olho ali, pegou uma imagem, foi delimitando através das cercas, né? Com a identificação que ele achava que estava correto. Pois bem, o que que houve? Quando o projeto desse meu vizinho, suposto vizinho, né, fosse analisado lá no órgão agroflorestal, ele, ele iria identificar, né, uma sobreposição de áreas. Não estou falando que isso sempre ocorre, tá, pessoal? Estou falando que isso pode acontecer, né? Nesse caso aqui, eu estou usando como exemplo um que aconteceu. Aí bate lá no órgão agroflorestal e o cadastro ambiental rural é analisado e tal, e acontece esse. Ele é julgado dessa forma, né? Como se tivesse acontecido uma sobreposição entre a propriedade minha, né, que já estava registrada lá no SICAR, no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, e o dele, a propriedade dele estaria casando exatamente um pedaço, né, em cima da minha, não respeitando os limites entre as propriedades. Isso aí, então, causou para o meu vizinho, né, ele teve que voltar, refazer, né, o projeto, houve um retrabalho para a pessoa que estava fazendo o cadastro ambiental rural dele. A pessoa gastou mais horas técnicas para realizar o trabalho. E isso tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse identificado esse tipo de erro de sobreposição anteriormente a protocolar o projeto lá no órgão agroflorestal. Outro ponto também que vale salientar aqui, que é importante, né? Corta. Quando você está fazendo um projeto de loteamento, você também não pode ter sobreposição entre os lotes. Então, para evitar isso também, a gente pode utilizar essa maneira aqui que eu vou ensinar para vocês para identificar essa sobreposição, né? Porque um lote também não pode ocupar o mesmo espaço do outro, um espaço em comum entre os dois. Eles têm que ser limitados de forma padronizada. Então, você vai aprender agora aqui na prática como que a gente vai realizar esse tipo de processo, tá ok? Vamos lá então, a gente vai vir aqui em Catalog, a gente vai criar um Geodeira Base, que a partir do Geodeira Base a gente vai criar um dataset, e esse dataset ele vai permitir com que a gente processe as informações de topologia
desse shapefile, né? Eu já delimitei um shapefile anteriormente, eu peguei 3 áreas, inclusive de um cadastro ambiental rural. Eu sobrepus uma área de propósito, né, para exemplificar aqui. E vocês vão observar aqui como é que vai ser o processo e como é que vai ser o final lá, como que eles vão, que o próprio software aqui ele vai indicar para a gente a área que está sendo sobreposta, ok? Então vamos lá criar um GeoData a gente vem, clica com o botão direito, New, Personal GeoData, tá ok? Aqui eu vou mudar o nome dele, vou colocar Topology, vou dar o Enter. Aqui eu venho em New, vou criar um Feature Dataset. Vou colocar o nome aqui de verificação, beleza? Vamos avançar. Aqui, o que a gente tem que fazer? Eu já possuo o shapefile que eu quero identificar esses possíveis erros de sobreposição. Então, aqui eu preciso indicar em qual sistema de referência de coordenada que ele está inserido. Mas para fazer isso, tem como eu inserir o próprio shapefile aqui que o dataset identifica automaticamente em qual sistema de referência de coordenada que o shapefile já está inserido. É isso que eu vou fazer. Vou vir aqui, essa setinha, importar. Aí eu vou importar aqui, ó, a área do imóvel, que eu já previamente selecionei. Adicionar, aí vamos avançar. Aqui a gente permanece, né, no mesmo sistema. Aqui eu também não mudo, porque são as tolerâncias. Prefiro deixar padronizado. Finaliza. Ok. Aqui, ó, você pode ver que criaram novos arquivos aqui, né, que é o dataset. Do dataset, a gente precisa criar uma classe de feições, né? Para que eu possa inserir dentro dessa classe de feições as feições que são o shapefile da área do imóvel aqui, no caso. Botão direito, importar, feature class, né? Tem a single e tem a múltiplo. Qual que é a diferença entre as duas? A single só aceita um arquivo, a múltiplo mais de um. Eu vou utilizar a múltiplo porque já estou habituado a fazer isso e caso vocês precisem, vocês que estão vendo o vídeo precisem realizar esse tipo de análise com mais de um shapefile, já fica aí fácil para vocês. Aí aqui, ó, se a gente vir em catalog, com em verificação, a gente pode ver que já foi inserido o shapefile aqui dentro do nosso GeoDatabase, dentro do nosso dataset. Então, qual que é o próximo passo? Vamos dar um clique com o botão direito aqui, New Topology. Agora a gente vai aplicar as regras de topologia para identificar esses erros. Aí aqui ele está indicando, né, que ele consegue identificar erros tanto para polígono, para linha e para ponto. Vamos avançar. Vou manter padrão assim mesmo o nome. Selecionar o shapefile que eu estou mexendo. Ok. Aqui, ó, se você tivesse mais de um shapefile, você poderia ranquear ele, né? Colocar por posição de prioridade. Beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? Adicionar rule. Adicionar regra, né? Aqui eu já inseri, já foi direto, né? Automático, porque é o único shapefile que eu tenho. E aqui, ó, é o tipo de regra. Existe uma série de regras que a gente pode inserir aqui. Nesse caso, como eu quero saber da sobreposição, eu vou usar essa Motion Not Overlap, que é para saber se tem área com sobreposição, né? Então, como é que o programa processa isso? Ó, ele aceita esse tipo de feição, né? Dois polígonos separados com espaço entre eles. Aceita um polígono colado ao outro, né? Com a delimitação de cada um, mas sem exceder os limites. E ele não aceita a sobreposição, né? Que é um polígono casado uma parte com o outro. Beleza? Então aqui eu vou dar o OK. Vou avançar. Finalizar. E está criando. Sim. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora é só a gente vir aqui, ó, e arrastar, ó, essa topology que a gente acabou de criar para dentro do nosso layer. E tá aí. Eu inseri agora, né, o shapefile. Aqui, ó, propositalmente eu fiz essa sobreposição e através desse processo que a gente acabou de fazer, ele identificou o erro, né? O erro de sobreposição aqui, ó. Esse polígono aqui, ele está excedendo desse aqui nessa faixa aqui, ó. Beleza?
Então, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você deixe o like aqui também para ajudar o nosso canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Segue a gente também lá no Instagram, @mineragioficial. Lá tem um monte de dica bacana, um monte de conteúdo bom, conteúdo de valor. E diariamente também a gente abre caixinha de pergunta lá. Se você tiver alguma dúvida referente ao geoprocessamento e quiser tirar lá, pode contactar a gente lá na caixinha de pergunta que a gente vai fazer o possível para tirar a sua dúvida, tá ok? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima e até um abraço. Valeu!